Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rose Rios, vim trazer para vocês mais uma aula dessa calcinha bunda rica ou tapa-fralda, como vocês acharem melhor. Olha só que show, que coisa linda, mais cheia de graça. Já te pedindo, se você gostar desse conteúdo, para que você curta, comente e compartilhe mais conteúdos como esse. Os moldes eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo e a lista de material também, tá? Então eu espero que vocês gostem, que vocês possam fazer e vocês possam aproveitar bastante esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Vamos para a aula? Nós vamos fazer essa calcinha. Ela é de tricoline. Aqui na cintura ela tem um elástico de 2 centímetros. Aqui na perna o elástico aqui o elástico número 20. Esse aqui é o elástico número 10. Aqui atrás, bordado inglês de 7 centímetros e um babado de tricoline. Um lacinho no meio da costa. O passa-fita com o fitilhozinho aqui dentro. Então, essa é a calcinha que nós vamos fazer. Esse é o molde, ele tá em 3 folhas, que precisa ser montada, 1, 2, 3. Então, ela vai ser assim, essas duas partes aqui, essa aqui é a parte de cima, e esse aqui é a parte de baixo. Então, você vai, ou você corta aqui, ou você dobra, e você vai colocar em cima dessa linha pontilhada. Vai colocar aqui, ó. Ver que ele vai casar certinho. Aqui, ó. Tá? Ele vai casar certinho aqui. Eu vou prender só com o alfinete aqui, para que eu possa montar o outro lado. Aqui, ó. Esse desse lado. E esse desse. Essa é a costa. Toda essa parte aqui é a costa. Agora, eu preciso montar a frente. Então, a frente, ó, tá vendo esse pedacinho bem aqui? Então, essa aqui vai completar aqui, ó. Então, você vai pegar onde tem a linha pontilhada, ou você corta, ou você dobra. E aí, você vai juntar aqui, ó. Pode juntar, que vai dar certinho. Daí, você vai escolher o tamanho que você quiser. Aqui tem do RN ao 24 meses, que é 2 anos. Né? Então, o RN é o menor, tem 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses e 24 meses, que é 2 anos. Esse é a costa, aqui é a dobra, fundo. Aqui é a frente, aqui é a dobra, essa parte aqui é o fundo. Você também vai escolher o tamanho que você quiser. Esse aqui é a frente e esse é a costa, tá? Lembrando que isso aqui é na dobra, aqui é na dobra. Você vai escolher o tamanho que você quiser. Eu fiz de 12 meses, né? Que eu fiz para minha neta. Você vai escolher o tamanho que você quiser, você vai pegar o TNT, vai colocar o TNT em cima e vai copiar esse molde com um lápis que risca no TNT, que é o lápis 6B. A mesma coisa você vai fazer com a frente. Você escolhe o tamanho que você quiser, o fundo dela é junto, ela não tem fundo separado. Escolhe o tamanho que você quiser. Aliás, o tamanho que você escolheu da costa, você vai escolher da frente e você vai copiar esse molde. Essa linha que tá bem aqui é a linha onde vai ser dobrada para poder colocar o elástico. Então, aqui já tem uns 5 centímetros, ó, tá? E aqui tem uma marcação. Essa marcação é a marcação onde nós vamos costurar o babadinho que tá atrás, tá bom? Então, se você quiser copiar essa marcação, você copia. Se não, você pode seguir as instruções da aula. Ok? Então, depois de copiar do molde, né? Aqui um TNT, aqui o TNT. Porque quando você coloca o TNT em cima, você consegue visualizar as linhas. Aqui é só uma sobrinha de TNT. Ó, você consegue visualizar as linhas. Por isso, você copia ou com TNT, ou com papel arroz, ou com papel manteiga, de uma forma que você consiga visualizar as linhas para poder copiar. Porque se você cortar o molde, você vai perder as outras medidas, tá? Vamos ao corte. Esse é a frente, a costa. E esse aqui é uma medida que eu fiz pro lacinho que nós vamos colocar atrás.
tá? Então, essa medida, né, você pode cortar um quadradinho num quadradinho de papel, uma medida de 17 por 13, tá? E aí, a gente vai fechar ela assim, pra fazer o lacinho. E nós vamos precisar também do bordado inglês, um bordado inglês largo, bordado inglês de 7 centímetros de largura. Vamos precisar do passa-fita, né, para colocar o fitilhozinho aqui dentro. Vamos precisar do elástico número 20, para colocar na cintura da calcinha. O elástico número 10, para colocar na perna. 40 centímetros de tricoline, né, do poá. Ele vai sobrar. Aqui tem 50 centímetros, mas ele vai sobrar. Comprei com sobra desse poá micro, ou então pode ser do outro. E mais 50 centímetros do tricoline liso, tá bom? Então, a calcinha, nós vamos cortar ela no tricoline liso e somente o babado que nós vamos fazer nesse poá. Então, vamos começar a cortar agora, né? Vamos dobrar. Dobrei o tricoline. E aí, eu vou cortar a costa. Fazer de toda forma para que a gente possa economizar bastante material. Não podemos desperdiçar. Organizo direitinho. Aí, eu vou deixar 1 centímetro, como é tricoline, eu preciso deixar desconto de costura. Eu vou deixar 1 centímetro para costura aqui, ó, na lateral, e 1 centímetro para costura aqui no fundo. Eu vou puxar um pouquinho mais. Boto certinho na dobra. Tá, então aqui, ó, eu já cortei e eu deixei 1 centímetro em volta de todo o molde. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a frente. Essa é a frente, eu também preciso cortar na dobra. Dobrar o tecido e também deixar 1 centímetro em toda a volta. Pronto, aqui já cortei, também deixando 1 centímetro em toda a volta. Agora, nós vamos precisar cortar o babado, tá? O babado que vai junto com o bordado inglês. Então, para tirar o babado, eu preciso tirar uma medida que, quando eu colocar o bordado inglês em cima, ele apareça, tá bom? Então, o que eu vejo aqui, ó? O bordado inglês, ele tem 7 centímetros, tá? Então, eu vou colocar 3 centímetros a mais, para que ele possa aparecer. Então, 7 mais 3, 10. Eu vou tirar com 10 centímetros. Mas, eu não quero fazer barra aqui embaixo. Eu quero dobrar, né? Que esse babado, ele fique dobrado, para eu não fazer barra. Então, se eu vou ter 10, eu vou colocar com 20, mais 1 para costura. Então, 10 mais 1 para costura faz 11. O dobro dessa medida vai ficar com 22 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou medir aqui 22 centímetros. 22 aqui, ó, nessa lateral. Eu vou dar um picozinho com a tesoura. E aqui eu vou rasgar, tá? Ó. Como esse meu tricoline, ele não tá o pedaço completo, com 1,40 de largura, né? Ele ficou aqui, deixa eu ver aqui quanto deu de medida. Ele tem 1,10, ele tá com 1,10. Então, esse aqui, ó, eu vou passar no ferro, eu vou dobrar no ferro, ele vai ficar com essa medida aqui, ó. Eu tirei com 22, mas eu vou usar ele dobrado assim, ó, tá? Então, ele vai ficar com 11 centímetros. E quando eu colocar aqui o bordado inglês em cima, eu vou ficar com esse pedacinho aqui aparecendo do tecido.
porque nós vamos franzir, né, os dois, pra poder fazer o babadinho da calcinha. E agora eu vou cortar o lacinho que eu vou colocar atrás, que eu vou cortar também nesse poá. Então, eu já fiz o meu molde aqui, eu vou abrir ele aqui em cima e vou só cortar a mesma medida. Então, tá, aqui, ó, lacinho, a parte que eu vou fazer o lacinho já tá cortado. Eu só tenho que lembrar que ele vai dobrar nesse sentido aqui, ó. Vai ficar nesse sentido. Agora, nós vamos pra máquina pra começar a poder fazer a montagem da calcinha. Tá, aqui nós vamos começar a montar pelo fundo. Então, eu vou tirar aqui os alfinetes que eu prendi, né? Frente. Aqui eu tenho a frente da calcinha. Aqui eu tenho a costa. Então, eu vou fazer uma costura embutida no fundo. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir aqui a costa. Abrir a frente. Então, eu vou primeiro botar avesso com avesso. Avesso com avesso. E eu vou fazer a costura para ela ficar para o direito. E depois eu costuro novamente para ela virar para o avesso. Aqui, ó. Uma costura bem na beiradinha, junta ponta com ponta. Aí eu vou fazer essa costura mesmo bem na beiradinha, costura de meio centímetro, no fundo. Retrocesso. Ó, fiz a costura. Agora eu vou virar pro avesso. Eu costurei primeiro o direito pra fora, né? O direito pra fora, que a costura ficou para o direito. Agora eu viro e faço assim, ó. Aí a costura aqui vai ficar para o avesso, porém ela vai ficar escondida, né? Ela não vai aparecer e eu também não vou precisar passar o overlock, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. A costura, ela tá aqui dentro, né, no direito. Aí eu virei ela pra cá e ela ficou para o avesso. Aí eu vou passar, abro bem e vou passar novamente a costura, que aí ela vai embutir. Pronto, ela embutiu. Agora eu boto, ó, uma perna para cada lado e passo novamente uma outra costura de pesponto. Ficou assim, ó. Se você vê que na hora que for fazer esse pesponto, se a costura ficar aparecendo, apara um pouquinho a costura, tá? Agora, nós vamos fazer uma bainha de lenço na perna, pra gente poder colocar o elástico. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar 1 centímetro para o avesso. Aqui, ó, eu vou dobrar 1 centímetro e vou costurar bem na beiradinha, quase escorregando, ó. Dobrei aqui. Eu vou dobrar assim, ó, essa costura de 1 centímetro e vou passar a costura bem na beiradinha. Vou já mostrar como é que vai ficar. Quase escorregando mesmo. Que é pra gente poder fazer essa barrinha de lenço aqui na perna. Ó, vou dobrando e vou costurando. Pouco menos de 1 centímetro. Dobrando e costurando. Vai ficar assim, ó.
a costura bem na beiradinha mesmo, quase escorregando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aparar esse excesso de tecido para virar novamente e passar uma outra costura. Então, vamos aparar aqui, ó, bem pertinho da costura. Pega a tesoura e nós vamos aparar aqui, ó, esse excesso. Aparar todinho. E vamos fazer isso nas duas pernas. Então, aqui, ó, eu já parei, ficou assim, ó, bem na beiradinha. Já fiz isso nas duas pernas. Agora, nós vamos dobrar novamente aqui, assim, ó, uma bainha bem pequenininha e passar a costura em cima dessa primeira costura que foi feita. E aí, a gente vai dobrando somente a parte que foi cortada, né? Pra ficar a bainha pequenininha. Não dobra mais do que isso. Dobrou, puxou pra ela ficar bem pequenininha e vai costurando. Ó, como é que ela ficou? Bem fininha, tá? Nas duas pernas. Agora, nós vamos marcar aqui no entrepernas, nós vamos fazer uma medida de 1,5 cm, porque a gente vai ter que ficar marcadinho aqui em volta, que é onde a gente vai colocar o elástico. Depois disso, nós vamos marcar o babado, a altura do babado, que vai ser marcado nessa lateral aqui. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu marquei 1,5 cm da perninha, da barrinha da perninha pra dentro, marquei 1,5 cm, juntei as duas pernas, marquei em volta dela todinha, do entrepernas. Peguei as duas pernas, juntei na mesma altura, peguei a carretilha e passei em volta pra poder marcar dos dois lados a mesma medida. Aqui é onde eu vou colocar o elástico da perna, tá? Na parte aqui de cima, da cintura, eu dobrei, que é o que a gente vai fazer a virada do elástico, eu dobrei 5 centímetros, tá aqui, ó, né? Medi 5 centímetros e dobrei 5, tá? O que nós vamos usar para colocar o elástico. Só que eu quero deixar uma pontinha do tecido para ficar aquele frufruzinho aqui na parte de cima. Então, eu marquei 1,5 cm para cima, né? Depois da dobra, eu marquei 1,5 cm para cima. Aqui eu vou fazer uma marcação, que é onde eu vou costurar, tá bom? Só que, antes disso, eu marquei os 5 centímetros aqui, ó, marquei e dobrei essa parte aqui, ó, dobrei. Aí, eu vou juntar elas duas. Juntei elas duas, né? E aí, eu vou colocar uma medida de 6 centímetros depois de dobrado, aqui na lateral, tá? Nessa lateral aqui, depois que eu dobrei o pano, eu medi 6 centímetros. Medi 6 aqui na lateral, marquei aqui. E aqui, no meio da dobra da calcinha, eu coloquei 10. Então, aqui tem 10 centímetros e aqui tem 6. E aí, eu fiz uma leve curva aqui, ó, tá? Fiz essa curvinha. Aqui é onde eu vou pregar o babado. Aqui é onde eu vou pregar o babado. E essa marcação do entreperna é onde eu vou colocar o elástico. Então, vamos reservar aqui pra cá, que já tá marcado. E vamos aqui pra esse babado, né? Então, eu já passei ele no ferro, com ele dobrado. Ó, dobrei, passei no ferro pra ficar bonitinho. Então, essa medida depois de dobrada, ela ficou com 11 centímetros. Agora, eu vou passar duas costuras aqui no ponto maior da máquina, que é o ponto 5, para que eu possa puxar as linhas e franzir. Eu passei duas costuras, eu dei a distância da largura do pezinho da máquina, passei a primeira costura
e dei novamente a distância do pezinho da máquina, passei a segunda costura. Como é que eu vou fazer? Pela costura de baixo, né, pela costura da bobina, eu vou buscar a linha, ó, peguei uma, vou pegar outra, pronto, ó, eu já tenho as duas linhas de baixo aqui. Agora eu puxo as duas por igual, e eu puxando por igual, eu vou conseguir franzir. Essa medida desse franzido, ela vai ter que ficar no tamanho da parte da costa da calcinha, né? Então, eu vou puxando aqui, ó, e ele vai encolhendo. Cuidado pra não quebrar, porque se a linha quebrar, você tem que repetir, que não dá pra fazer com a linha partida, né? Não dá com emenda, na verdade. Então, eu vou puxar ele todo, vou franzir pra ficar no tamanho da parte da costa da calcinha, e aí a gente volta com o vídeo. Então, aqui, ó, eu já consegui ajustar o franzido, né, na parte da costa. Agora, eu vou pegar o bordado inglês e eu vou preguear ele para que ele fique nesse tamanho. Aqui o bordado inglês. Aí eu vou... Essa aqui é só um pedaço, acho que não vai dar. Aí eu vou preguear ele e vou medindo no tamanho aqui, para mim não cortar nem de mais e nem de menos. Porque os dois, eles vão ser costurados juntos. Não vai ter um mais alto e outro mais baixo, não. Os dois vão ser costurados na mesma altura. Aí você sempre olha o lado que tá mais bem acabadinho, o lado que tá mais bem acabadinho é o direito, e o que tá mal acabado é o avesso, ó. Eu vou, bordado inglês aqui, ó, eu vou pregueando e vou costurando. Então, aqui, eu já preguei todo o bordado inglês, ó, fazendo preguinhas. O que eu vou fazer? Eu vou passar no ferro, pra essas preguinhas ficarem acomodadas, ó. As preguinhas. Aí, eu vou medir aqui no babado, ó, vou medir pra ficar o mesmo tamanho, porque eles vão ser colocados juntos. Ó, vou medindo. Vou medindo. Ok, deu aqui. Vou uma preguinha a mais. Vou achar essa preguinha aqui que ficou a mais, pra eu poder cortar, né? Pronto. Pronto, já foi. Agora, eu vou só passar ele no ferro para ele ficar arrumadinho, pra gente poder colocar na parte da costa da calcinha. Então, aqui, ó, já passei no ferro, todo bonitinho, todo pregueadinho. Agora, nós vamos colocar na parte de trás, né, da nossa calcinha, com ela aberta, tá? Lá na marcação onde foi feita, né, onde eu fiz aquela marcação, eu vou organizar esse babadinho aqui em cima, bem na marcação mesmo. Eu vou organizando. Venho com o bordado inglês, observa qual é o direito e qual o avesso, para não colocar do lado errado, né? E aí, nós vamos também colocar em cima. Esse acabamento, ele vai ser feito com o passa-fita. Ó, coloco em cima. Colocamos os alfinetes aqui, pra ele ficar no lugar certinho. Se quiser costurar os dois logo um cima do outro, pode costurar. Ok, tudo certinho, na mesma altura. E aí, eu vou colocar a fita do passa-fita pra já costurar aqui em cima com o passa-fita. Eu também chamo de entre e meio. Tudo certinho. Então, eu vou pegar o meu passa-fita
e vou colocar o fitilhozinho aqui dentro, tá? Aqui, eu já coloquei a minha fita aqui dentro. Ó, o buraquinho menor é que aparece a fita, tá? O maior é o avesso. Agora nós vamos pregar aqui em cima. Os babados já estão devidamente ajustados no lugar que deve ficar. Então, eu vou começar a costurar com o passa-fita, né? Eu faço a primeira costura abaixo da fitinha e a segunda costura acima. Eu vou ajustando os dois babados na mesma altura, na marcação onde eu havia colocado. E aí eu começo. Então, aqui já costurei, ó, aqui o avesso, como ficou. E o direito. Então, já tá presinho aqui o babadinho. Antes de fechar aqui essa lateral, nós vamos primeiro colocar o elástico aqui nesse entreperna, tá? Então, nós vamos colocar no zigue-zague com a puxada de 2 centímetros. Vamos lá pra outra máquina, que essa aqui não tem zigue-zague. Então, aqui, ó, aqui tem uma marcação de uma fita isolante, com a medida de 2 centímetros, que eu coloquei bem aqui, nesse lugar, ó, aqui no final da chapa. Eu fiz uma marcação de 2 centímetros com a fita isolante e preguei aqui no final da chapa. Essa vai ser a medida que nós vamos fazer a puxada do elástico. Então, aqui, ó, o elástico que eu tenho, o elástico número 10, tá? Que eu vou usar pra pregar o elástico da perna. E aí, a puxada de 2 centímetros. Essa puxada vai ser feita em cima da marcação que nós fizemos, tá? Aqui no entrepernas, que foi a medida de 1,5 centímetro. Então, eu deixo a pontinha do elástico sobrando, vai ficar o frufruzinho aqui na perna. Deixo a medida do elástico sobrando, um pedacinho do elástico, para que eu tenha com que puxar. Aí, eu vou colocar a máquina aqui no ponto 2,5 e vou colocar aqui num zigue-zague grande, tá? Não, no ponto do zigue-zague eu vou colocar um zigue-zague grande. Liguei a máquina, vou dar 2 pontinhos. E aí, eu vou fazer a puxada dos 2 centímetros, ó. Coloco o elástico aqui em cima, não puxei nada. Coloco o dedo aqui, ó, no início da marcação que eu coloquei na máquina, a marcação dos 2 centímetros. E aí, eu puxo, ó, até o final da marcação. Mas eu tenho que permanecer com o elástico, mesmo que eu puxe aqui, eu tenho que colocar o elástico em cima da marcação que eu fiz no entreperna da calcinha, tá? Então, eu coloco o dedo aqui, ó, no início da marcação, puxo até o final da marcação, posiciono em cima da marcação que eu fiz na calcinha, e aí eu venho costurando no zigue-zague. Terminou, eu paro, organizo de novo aqui em cima, né? Visualizo a marca, puxo de novo os 2 centímetros. Organizo em cima da marcação. Costuro até quando topar no meu dedo. Topou no meu dedo, eu paro e repito o processo. Ó. Deixa a beiradinha do frufruzinho ficar aparecendo. De novo aqui, ó. Coloco em cima. Mediu, puxei. De novo, deixa só a beiradinha do entrepernas aparecendo, coloco o elástico em cima, puxo os 2 centímetros e pra finalizar. Pronto, aqui finalizei. E aí, deixa eu mostrar como que ficou, deixa uma beiradinha do elástico. Ó, ficou assim, ó, a perninha, frufruzinha, tá?
Pra gente não errar essa medida, pra ela ficar com a mesma medida, nós vamos medir esse elástico e vamos colocar na outra perna. Que aí ele já vai estar a medida certa, eu não vou precisar mais me limitar com puxando ali, ó. Eu vou medindo aqui, pego aqui, ó. Vou medindo o elástico sem esticar. Vou medindo, que aí ele vai ficar com a mesma medida, ó. Vou medindo até chegou aqui. Chegou aqui, eu lembro que eu tô deixando um pedacinho passando. Então, esse pedacinho eu tenho que começar e finalizar deixando um pedacinho passando, ó. Aí, venho pra outra perna agora. E agora é só ajustar e puxar. Você pode colocar um alfinete ou dar um pontinho de um lado e do outro. Eu vou dar um pontinho aqui. Dá um pontinho desse lado. Pronto, tiro. Aí, vou pro outro lado. Não deixo o elástico virar. Vou pro outro lado, dou o outro pontinho. E aí, é só distribuir o elástico em volta da perna, né? Porque ele já tá com a medida certa. Pronto, dei outro pontinho lá. Aí, é só esticar, que ele vai se ajustar no tamanho da perna. Aqui. Aí, eu vou esticar aqui, ó. Estiquei, seguro bem no meio. Segurei no meio. De novo aqui, ó. Estiquei, segurei no meio. E é só ter o cuidado de colocar o elástico em cima da marcação que foi feita na calcinha. Pronto, ó. Tô pondo meu dedo, parou. Estico de novo. Seguro no meio, solto o resto. Seguro no meio, solto o resto. Topou no dedo, parei. De novo, ó, estiquei. Seguro. Vou colocando em cima da marcação do entreperna. E falta só o restante aqui, ó. Estiquei de novo o restante que tá faltando. Puxa pra ficar em cima da marcação. Pronto. Finalizei. E o elástico, ele ficou na mesma medida da outra perninha, tá? Se você quiser que ele fique um pouco mais encolhido, você pode puxar um pouquinho mais, não tem problema. Aqui, vamos medir pra ver se tá tudo ok do mesmo tamanho, se não tem uma perna torta. Ok. Tá do mesmo tamanho. Agora, nós vamos fechar aqui do lado, né? Já coloquei o elástico, vamos fechar. Aí, a gente vai ajustar o elástico na mesma direção aos babados. Esse babadinho aqui maior, eu vou dar uma preguinha nele, pra ele poder se ajustar ao tamanho da lateral. Porque senão não tem como, né? Eu vou abrir aqui, ó. Vou ver se eu consigo, se assim fica melhor. Colocando ele aqui pra dentro. Peraí. Aqui, ó. Ó, eu abri. Ó, eu abri ele assim, né? E aí, eu vou colocando ele aqui pra dentro. Assim, ó. Vou colocando ele aqui pra dentro pra eu ajustar ele no tamanho da lateral. Isso, aqui, ó, ficou no tamanho da lateral. Então, ajustei esse tamanho, venho com bordado inglês, ajustei também e ficou assim, ó. Né? Ficou desse jeito. Aqui a gente passa no ferro, que ele se acomoda. E aí, vou passar uma costura aqui pra poder prender, pra vir com o outro e costurar por cima. E com o outro não, vim com a costa, que é com a frente, aqui aqui, eu tô ajustando a costa. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó.
Ó, ficou assim, coloquei aqui pra dentro. Aqui a gente passa no ferro e ele se acomoda. Vou fazer a mesma coisa do outro lado pra poder fechar as laterais. Ó, abri, jogo ele pra dentro, até ele ficar no tamanho da lateral. Ó, ficou aqui no tamanho do outro babadinho. Aí eu passo uma costurinha. Ó. Agora eu venho aqui com a frente e costuro. Ó. Só fechar aqui, ó, de um lado e do outro na frente. Dá um retrocesso, né, pra ficar firme. Bom, então, já fiz a costura e passei um overlock aqui, ó. Tá? Passei uma costura no overlock desse lado e a costura na reta. E desse lado aqui também. E também aproveitei e passei o overlock aqui em volta, tá? Da cintura. Agora, nós vamos colocar o elástico da cintura. Então, como eu já havia falado, nós vamos dobrar 5 centímetros pra dentro. Nós vamos dobrar 5 centímetros assim pra dentro, ó. Tá? Vamos medir aqui e vamos marcar 5 centímetros pra dentro, aqui, ó. Meço com a fita e meço 5 centímetros pra dentro. Aí, nós vamos medir, fazer uma marcação aqui da dobrinha pra dentro. Vamos marcar 1,5 centímetro, que a gente vai passar uma costura em volta pra poder colocar o elástico. Então, deixa eu fazer aqui rápido, que o celular tá descarregando. 5 centímetros. Então, aqui, ó, já passei a costura, ó, de 1,5 centímetro. Agora, eu peguei aqui 40 centímetros de elástico, 42. E eu vou fechar o elástico aqui fazendo um anel, pra que a gente possa colocar dentro desse espaço aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, a costura, tá? 1,5 centímetro. Vamos fechar o anel e vamos voltar pra cá. Então, aqui, ó, já fechei o anel. Agora, esse anel eu vou colocar aqui dentro desse espaço, ó. Vou colocar aqui. Ó, vou colocando aqui dentro e eu vou costurando ele aqui. Aqui eu vou costurar. Eu vou costurando aqui dentro, mas eu não posso costurar em cima do elástico, ó. Eu vou abrindo, vou jogando o elástico dentro desse espaço que eu tenho aqui. Jogando dentro desse espaço, sem costurar o elástico. Então, eu vou fazer isso em volta de toda a calcinha. Então, aqui, ó, o elástico, ó, ele ficou assim, né? Então, eu preciso terminar de costurar esse espaço que não tem elástico. O que eu vou fazer? Eu vou puxar o elástico de onde eu já costurei, pra ele soltar, pra eu poder colocar na parte que eu ainda não costurei. Então, eu vou organizando e vou fazendo isso até eu conseguir finalizar todo o elástico, ó. Vou puxando, vou puxando e vou costurando aqui dentro. Deixa ele ficar bem justinho dentro do espaço, até quando eu finalizar. Ó, vou puxando e vou ajustando o elástico dentro desse espaço aqui que eu ainda não costurei, até finalizar todo o elástico. Pronto, então aqui, ó, já costurei tudo, né? Já fechei. Agora vamos ver aqui
o resultado. Ó, ficou assim, ó. Aí a gente vai dar uma esticada nele. Ó. Dá uma esticada nele. E ele vai ficar assim. E depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura no meio desse elástico, só que esticando, tá? E o próximo passo é o lacinho que a gente vai fazer. Então, vamos fechar esse lacinho logo agora também. Como é que nós vamos fazer fechar esse lacinho? Eu vou pegar ele, vou passar uma costura, vou deixar um buraquinho aberto aqui nesse meio, tá? Vou passar uma costura daqui pra cá e uma costura daqui pra cá. De novo. Pronto, então, ó, costurei. E aí eu deixei um buraquinho aberto bem aqui, ó. Que é por onde a gente vai virar esse lacinho. E agora eu faço assim, ó. Abro aqui, vou costurar desse lado. E vou costurar desse lado aqui também, que é pra gente poder virar. Então, aqui, ó, já costurei, né, dos dois lados. E agora a gente vai virar por esse buraquinho do meio. Se você quiser um lacinho gordinho, é só colocar um pedaço de manta R1 dentro. Corta o pedaço de manta R1 bem, no tamanho do lacinho que você fez. Eu acho que eu vou colocar no meu, porque eu não quero ele magro, eu quero ele gordinho. Ó, com a pontinha da tesoura, a gente vai empurrando aqui os cantinhos. Pra ficar certinho. Eu vou procurar um pedacinho de manta, um pedacinho de esponja e vou colocar aqui dentro, ó. Empurra bem. E aí ficou desse jeito, tá? Depois disso a gente vai marcar aqui o meio. Ó, vou marcar aqui o meio, que é onde a gente vai fazer isso aqui. Só que ele magrinho, ele fica assim, ó, ele fica meio murcho. Eu não quero ele murcho, eu quero ele mais gordinho. Então eu vou colocar a manta aqui dentro. Pronto. Agora eu vou virar por esse buraquinho aqui e vou empurrar bem os cantinhos. A ponta da tesoura. Eu vou empurrando os cantinhos, para eles ficarem bem bonitinhos. Ó, certo? Então, assim, eu posso costurar aqui no meio e aí eu já faço o laço. Só que eu não gosto desse laço magro, eu gosto do laço gordinho. Eu vou pegar um pedaço de manta R1, aí eu vou medir aqui, ó, nessa medida, tá? Corto ele um pouco menor do que esse quadradinho que eu fiz, ó. Um pouquinho menor, tá? Agora, eu vou colocar ele aqui dentro, né? Pelo buraquinho que eu deixei pra virar, eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Faço o rolinho aqui, abro o buraquinho e vou colocando a manta. Aquela parte que a gente passa no ferro da manta, você bota que ela fique em contato pra frente. Ó, vai colocando aqui dentro. Aí, entrou aqui dentro, aí você abre ela, né? Deixa ela ficar abertinha. E aí pode ir no ferro e passar, que aquela parte que tem a resina, ela vai meio que grudar, né, na parte da frente. Aí o teu lacinho, ele não vai ficar um laço magro, ele vai ficar um laço encorpadinho, né, um lacinho gordinho. Aqui, ó, distribui bem, não deixa ele enrolado. Ó, pronto. Então aquela parte que tem resina, eu coloquei pra esse lado aqui. Aí eu vou ali no ferro, dar uma passadinha no ferro que ele vai grudar. E aí a gente vai marcar aqui o meio, né? E vamos com uma agulha espetando aqui, que é pra ele poder fazer isso, ó. Ó, como ele ficou depois de passadinho no ferro. Aí eu peguei um pedacinho de tecido da calcinha, né? Que aqui tem 4 centímetros por 8. E aí agora a gente vai marcar o meio certinho aqui.
E aqui eu vou com a agulha bem no meio pra encolher essa parte. Então aqui, ó, botei 4 pernas de linha na agulha, dobrei aqui no meio, já sei onde é que tá o meio, aí eu vou fazer uma costura de alinhavo aqui, ó, com pontos largos. Aqui, ó. Aí aqui eu vou encolher pra poder formar o lacinho, ó. Encolhi, vendo? Esse lacinho aqui é pra cabecinha da bebê. Ó. Ficou assim. E aí a gente também pode colocar no bumbumzinho da calcinha. Aqui eu vou dar um arremate e colocar a tirinha do meio. Ó. Agora eu pego a tirinha, essa tirinha aqui. Pode ser da mesma cor, ou branca, ou na cor que você quer. Eu quero dessa cor, pra ela destacar. Aí eu dobrei aqui um lado, dobrei o outro e dobrei no meio. E aí isso aqui, eu vou colocar aqui, ó. E aí você pode colar com cola de silicone ou costurar. Aí ele vai ficar assim. Eu vou colocar com cola de silicone. Ou eu vou costurar, aliás. Ficou assim. Aqui, ó. O lacinho pronto, um lacinho gordinho, né? E pezinho, que não fica aquele lacinho velho molenga caindo. Então ele vai ficar todo o tempo assim, ó, arrumadinho. Então, assim, ó, aqui já tá aqui. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura no meio desse elástico, porque se eu deixar ele desse jeito, ele vai enrolar. Então, eu coloco aqui, eu já fiz isso, ó, pra distribuir. Aí, eu vou colocar ele aqui, ó, debaixo do pezinho da máquina. Ele ficou com 40 centímetros, tá, no total. E eu vou esticar os dois, elástico e calcinha, e passar a costura no meio. Ó. Esticando os dois, elástico e calcinha. Mais uma vez, até finalizar. Mais um. Essa calcinha aqui é uma calcinha 12 meses. Pronto, finalizei. Deixa eu mostrar como é que ficou. Ó, ficou assim. Com essas duas costurinhas. E aqui, aí dá a impressão de que são 2 elásticos que tem aqui. Agora eu vou só fazer o lacinho, pra gente colocar o lacinho bem aqui na parte da costa.